Ter criado um Twitter e começar a seguir o Jair Bolsonaro foi um dos meus piores erros. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, ó, se você gostou do assunto, gosta do que eu falo, se inscreve no canal, deixa seu like pro YouTube entender que você tá gostando do vídeo e recomendar pra mais gente. E vamos fazer o nosso canal aqui crescer bastante, beleza? Vamos lá, gente, ó. Hoje eu tenho que compartilhar com vocês algumas decepções, digamos assim. Eu recentemente criei um Twitter, né, uma conta no Twitter, eu não usava essa rede social, porque vários alunos me falam, não, ó, Ricardo, é legal porque os políticos falam sobre coisas importantes, saem notícias, tal, beleza, né? E aí fui lá, comecei a seguir o Trump, comecei a seguir o Haddad, comecei a seguir o Bolsonaro, comecei a seguir um monte de gente aí relacionada à política nacional. Quando eu me deparo com o Bolsonaro utilizando o Twitter para falar algumas coisas assim, bem complicadas mesmo, tá? Sobre pautas morais e educacionais a respeito do Brasil. E isso mostra, claro, uma comunicação oficial do governo brasileiro com a sua população. Então a gente pode comentar baseado aí no Twitter dele. Primeiro comentário, né, faz acho que uns 2 dias que ele postou lá um tweet falando que o Brasil ele gasta demais com educação. Que o Brasil, vou colocar o tweet aqui para vocês, ó, que o Brasil ele tem mais ou menos aí, passou de 2003 a 30 bilhões de reais anuais, né, gasto com educação, para 130 bilhões anuais. Ou seja, aumentamos 4 vezes o nosso investimento em educação, a gente gasta muito. Isso está acima dos membros da OCDE, né, que seria a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Seria uma lista ali dos países envolvidos. E mesmo assim o Brasil não consegue melhorar a sua educação, não consegue refletir isso em boas notas no PISA, né? E aí ele fala que isso é um absurdo, ele pretende fazer uma lava-jato da educação. Não sei exatamente o que é uma lava-jato da educação, tá? Ele não deixa claro isso. Mas uma lava-jato da educação para saber aonde que o Brasil está gastando errado, né? Beleza, vamos lá, galera. Ó, primeira coisa, os dados que ele colocou ali não são muito verdadeiros. Realmente, em 2003, o Brasil ele gastava cerca de 30 bilhões de reais. Só que eu fui olhar os dados, né, e recentemente o Brasil, ele gastou não os 130 bilhões que ele falou, mas o Brasil deixou disponível para uso de todos os servidores da educação, incluindo pagamento de professores, terceirizados e tal, 115 bilhões aproximadamente. Sendo que desses 115 bilhões, a gente só efetivamente gastou 95,6 bilhões. Ou seja, esse dado aí de 130 bilhões gasto em educação, ele é super inflacionado. Beleza. Outra coisa, será que o Brasil realmente ele gasta muito em educação? Porque com um tweet desse, né, fica meio assim, poxa, mas então o Brasil está gastando mais que a média dos países envolvidos em porcentagem do PIB e está ficando com uma educação péssima. Por que será, né? Eu acho que fazer esse tipo de análise é muito pobre, por quê? Porque quando a gente pega um dado isolado, ele não reflete bem a realidade se a gente não analisar ele com outros dados. Por exemplo, se a gente for pegar o quanto que se gasta por aluno aqui no Brasil, aí a coisa já muda. Por quê? Porque a média da OCDE é cerca de 10 mil dólares anuais por aluno. A do Brasil fica em 5 mil e alguma coisinha dólares anuais. Ou seja, o Brasil, em gasto por aluno, ele representa uma média mais ou menos aí metade do que a média dos países envolvidos. E aliás, a nossa educação a gente gasta de maneira muito errada. Por quê? Se a gente dividir, né, nas 3 vertentes da educação, na educação básica, na educação média e na educação de ensino superior, o Brasil ele gasta exageradamente muito na educação de ensino superior e gasta menos na educação básica, no ensino fundamental e ensino médio. Ou seja, isso com certeza vai refletir em índices menores no PISA, que é o que avalia se a educação realmente está sendo bem feita ou não no nosso território, tá bom? Outra coisa, a gente não pode considerar esses gastos assim tão isolados, porque o Brasil, diferentemente dos outros países, não está gastando muito em educação, porque a gente ainda não atingiu uma universalização da educação. Não são todas as pessoas do Brasil que têm acesso à educação ainda. Então falar que os gastos estão muito retraídos é esquecer que existe uma camada gigantesca das pessoas que não têm acesso ainda a essa educação mais eficiente. Tá bom? Ou seja, o Brasil gasta muito? Não. Segundo os dados da Fundeb, né, aqui do Brasil, o Brasil deveria gastar pelo menos 5 vezes mais se a gente quisesse ter uma educação eficiente da creche até o ensino superior. Tá? Ou seja, o Brasil não gasta muito em educação. Ele pode gastar sim de maneira errada. E realmente acredito que existam desvios de verba. Se realmente, quando ele falou da Lava Jato da educação, ele quis dizer combate à corrupção,
ótimo, apoio 100%, tá? Mas falar que o Brasil gasta pouco é uma falácia que pode ser mal interpretada pelas pessoas e achar, poxa, é uma coisa tão simples, né? Por que que não foi feito antes? Isso não é verdade, que o Brasil gasta muito em educação. E aí, para passar, né, para piorar ainda mais os tweets aí do Bolsonaro, lembrando que também, né, ele colocou como nosso ministro da Educação o Ricardo Vélez Rodrigues, tá? Um cara que nunca fez nenhum tipo de trabalho relevante pela educação e que aparentemente até agora mandou cantar o hino nas escolas, falou que tinha que falar, não os alunos, né, mas os diretores tinham que falar gravar os alunos cantando, mas assim, beleza. E as pautas para reduzir, por exemplo, o índice de analfabetismo no Brasil? E as pautas para reduzir a evasão escolar? E as pautas para melhorar o salário dos professores? Isso é uma coisa bem importante, uma relação que a gente pode fazer é que o Brasil ele fica nas últimas posições do PISA, mas ao mesmo tempo é o país que fica com a menor média salarial, uma das menores médias salariais de valor hora-aula para os professores. Ou seja, isso sim tem conexão. Percebe? Então, assim, a gente fica criando uma falácia. Aliás, ele até colocou um outro tweet, né? Falando que existe um globalismo, uma educação, a gente tem que fazer uma reforma cultural pra gente não formar mais militantes na sala de aula. Como se realmente o grande problema da educação fosse, sei lá, a militância, fosse a doutrinação e não outras coisas aí que afligem aí os nossos estudantes, infelizmente, tá bom? Que nem eu falo, né? Tá faltando merenda, o cara tá falando que o problema é o Marx na educação, tá? E aí, né, recentemente, aí, depois desse carnaval, a gente teve um tweet ontem do Bolsonaro, lamentável, né, que ele colocou que... Vou até colocar pra vocês aqui, não inteiramente, porque senão o YouTube vai censurar esse vídeo, porque foi uma coisa, assim, de péssimo gosto. Ele colocou uma cena de um homem fazendo xixi em outro homem em cima de uma banca de jornal e falando assim, olha, não quero falar nada, mas o carnaval no Brasil tá virando esse tipo de coisa aqui e isso tem que ser combatido. Galera, de verdade, o carnaval é uma festa sensacional. Acredito que vários de vocês saíram pra curtir nos bloquinhos aí e tal. Existe coisa sendo errada? É claro que existe. Mas a culpa não é do carnaval. A gente não tem que combater o carnaval e muito menos um presidente da república. Ele tem que usar uma rede oficial dele, que existem várias crianças que seguem ele, pra ficar mostrando cenas obscenas, onde o homem até colocou o seu negocinho ali pra fora pra ficar fazendo xixi no cabelo do outro, percebe? Então, assim, é de péssimo gosto a maneira como ele gere como ele faz a gerência das redes sociais, e isso com certeza reflete também na sua forma de governo. Existem coisas boas que ele está fazendo, a questão de propor uma reforma da Previdência, do pacote anticrime, apesar de algumas reticências que eu tenho aí, mas o pacote anticrime que é interessante, mas ele fica se pegando numas pautas tão morais, numa ideologia tão grande, que isso acaba comprometendo a própria credibilidade do governo dele. Tudo bem? Enfim, galera, ó, se tivesse como chegar no Bolsonaro isso aqui, para de ficar fazendo isso. Parece que você é ficcionado por essas coisas, é ficcionado por caras se beijando, percebe? Qual o problema disso? Qual a fixação que você tem nisso de ver as pessoas curtindo o carnaval? Não são todos que fazem aquilo, aquilo é uma exceção. Não tome exceção pela regra e muito menos compartilhe aquele tipo de conteúdo numa rede social tão importante e relevante como o Twitter do presidente da República. Tudo bem, galera? Beleza? Então tá, ó, se vocês curtiram o vídeo, galera, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e vamos fazer o nosso canal aqui crescer bastante. Beijos, abraços e tchau, até mais.